tarde, sejam muito bem-vindos para o nosso encontro nessa quinta-feira. Hoje eu estou aqui muito feliz de conversar com o Felipe Salles, o nosso convidado de hoje, que é professor da Unicamp, é um pesquisador na área das artes, é professor de cinema e escreveu um livro maravilhoso e imperdível para quem é dessa área. Nós vamos falar mais do livro durante a entrevista, onde ele traz essa visão que integra a arte com as ciências. Coisa linda de ver, né? Os nossos pesquisadores aí tão talentosos trazendo essa visão mais ampla. E, obviamente, é o paradigma quântico, ele trata muito da questão holográfica também, que vai trazer esse olhar para enxergarmos mais longe, né? É o que abre os nossos horizontes, porque eu me lembro que nas minhas primeiras conversas com o Felipe, ele me relatou que, assim, a abordagem da arte nos dias de hoje, mesmo estando no século XXI, é uma abordagem totalmente medieval. E essa herança do paradigma clássico cartesiano, né, que separa tudo, nossa, imagine que coisa horrível isso dentro das artes, porque a arte é justamente esse olhar mais amplo, esse olhar abstrato, né? Então, foi uma iniciativa maravilhosa que ele teve de realmente buscar essa outra alternativa, né? De expandir a maneira que nós compreendemos as artes. Então, deixa eu ver aqui se ele já entrou aqui. Eu acho que não. Só um pouquinho, daqui a pouco eu mando aqui o convite para ele. Ele deve estar chegando por aí. E enquanto isso, enquanto o Felipe não chega, eu vou aqui reforçar para vocês os nossos encontros, terça e quinta, meio-dia. A nossa live da terça-feira passada foi super interessante, tive bastante comentários, bastante perguntas. Inclusive, eu vou voltar a esse tema da terça-feira passada, que é a questão do não julgamento, né? Olha, o Felipe entrou aqui, deixa eu convidá-lo. Só um pouquinho. Já. E daqui a pouco o Felipe está entrando aqui com a gente. Deixa eu ver. E aí, gente, conta para mim, vocês que estão aí participando da live, tem alguém que também é dessa área artística? Conta aí pra gente, aproveitem para fazer perguntas, para participar, porque a live fica gravada, mas, obviamente, vocês têm essa oportunidade de interagir aqui ao vivo conosco. Felipe, eu já mandei o convite aí para você, está aparecendo aí na sua tela? Não sei, vamos ver. Olha, veio uma mensagem aqui que você não está conseguindo conectar. Tenta pelo celular. Pelo celular eu acho que é mais fácil. Deixa eu mandar o convite de novo. Mandei de novo. Vamos ver. Ah, ele chegando aí. Oi, Felipe. Olá, tudo bem? Tudo bom? Muito prazer em estar aqui novamente, viu? Obrigado pelo convite. Nossa, imagina, o prazer é meu poder conversar com você. Imagina, é um grande prazer. Tentei pelo computador aqui, meu computador não vai, tem que ser pelo celular mesmo. Tudo bem.
Mas foi bom que fizemos o teste, né? Porque às vezes as pessoas me perguntam, eu falo, olha, não sei se dá certo. Então, o melhor é o celular É o mesmo. celular mesmo. Ah, Apesar de eu estar de férias, eu estou aqui na minha sala, aqui na Unicamp, estou aqui com os meus equipamentos, minha sala de fotografia aqui, então aqui está mais tranquilo do que lá em casa, que as crianças estão de férias. ah, Então, melhor. verdade, verdade. Mas lá no departamento de física era assim também. O pessoal tirava férias, mas ninguém largava a faculdade. Falava, ô, pessoal que adora isso aqui. Eu sou, eu sou um que gosto muito aqui, viu? Eu fico aqui, se der É, mesmo nas férias a gente dá um pulinho lá. dá um pulinho, exatamente. Que bom. Ô, Felipe, eu estava mostrando o seu livro antes de você entrar. Nossa, que eu acho isso aqui uma obra, né? O meu tá aqui, olha, todo riscado de marca-texto, porque eu tô aqui devorando. E eu queria que você contasse para gente um pouquinho sobre essa sua pesquisa, né? Esse livro lindo se chama Harmonia Mundi, uma visão integradora da arte e da ciência. Como a física quântica, a psicologia analítica e a filosofia podem ajudar a entender os fenômenos estéticos e nos dizer o que é a arte. Que coisa linda, né? Então você já começa aqui dando um pontapé no paradigma cartesiano, que separa tudo, você já começa integrando tudo. É Que mais ou coisa menos linda. isso mesmo. Essa versão que você tem aí, inclusive, foi assim o primeiro print total, assim. Então, inclusive eu já estou remodelando ele porque ele foi a minha tese de livre docência que eu Que defendi legal. agora. Então eu tive outros feedbacks também inclusive da área da física, eu tive que chamar livres docentes de outras áreas. O pessoal da área de artes não, sim, eles não têm essa referência, então não adiantava chamar a gente de artes. Eu tive que chamar a gente de outras áreas, assim. Uhum. Chamei da música, aqui da Unicamp, chamei que eu falo bastante de música, né, que eu gosto, e chamei da USP também. Maurício Petrocola, quem mais? O Oswaldo, não, Oswaldo Petrocola, né? Eu não lembro o sobrenome dele, mas era o Oswaldo e o Maurício da USP, o pessoal da física da USP, Ah, e o que Amâncio legal. Piazza. Uhum. Enfim, aí eu estou já remodelando, logo mais teremos uma nova versão. Eu vou te enviar também Ah, essa versão mais eu quero, atualizada. por favor. É a mesma coisa, mas assim, com mais exemplos, com mais referências, com uma coisa assim mais um pouco mais digerida, né? Esse foi uma primeira experiência. Mas Uhum. enfim, esse trabalho, ele na verdade ele começa assim na minha própria vida, porque é a ideia de que uh, eu sou filho de fotógrafo, né? Então eu convivo com Legal. imagens assim desde a minha infância. Uhum. Meu pai também era músico, amador, né? Mas ele também gostava muito de música e ouvia muita música de todos os tipos, de jazz, MPB, música clássica, eu ouvia um pouco de tudo. E a gente gostava muito de cinema, de imagens, essas coisas. Então eu Uhum. fui criado num ambiente assim muito, como é que chama, diversificado, né? Que Uhum. tinha, nunca foi muito específico. E a música foi a arte assim que me tocou primeiramente, assim, que mais me tocou primeiramente. E depois as outras, o cinema também. Eu acabei até a minha graduação foi em cinema depois, porque Uhum. eu gostava muito de cinema. E não tinha uma graduação que pudesse juntar tudo isso. O É. cinema assim, era o mais próximo disso, que conseguia juntar narrativa, imagem, Uhum. arte, roteiro, música, né? Tudo isso dentro do cinema para dar aquele resultado, né? Uhum. Da narrativa clássica, que é na verdade uma coisa que vem, né, desde a da antiguidade, a narrativa Uhum. dramática, o teatro grego, o teatro bramânico, todas as culturas desenvolveram, né, modelos de narrativa épica que tinham já a arte, a música, o figurino, a cena, quer dizer, tudo isso já era É. um conglomerado de tudo. Uhum. E aquilo me tocava muito profundamente, eu queria entender por quê. E aí eu fui estudar cinema, estudei fotografia, estudei teatro, cheguei a fazer, depois da minha graduação de cinema, eu fiz um pouco de letras na USP também. Não concluí, mas enfim, era uma segunda graduação. Então eu fiz um pouco de tudo, estudei música a vida inteira.
Então, sempre fui multimídia. E quando eu chegava na teoria da arte, não encontrava uma resposta para isso. Por que, que a gente se sente assim tão atraído? Por que, que a gente tem esse sentimento, né, Uhum. é um sentimento de alegria e Uhum. de quase que veneração por determinadas obras. Você fala assim, Uhum. é uma obra, uma pintura, uma É. música. Por que, que isso atrai tanto a gente? Ah, mas que lindo esse ponto de partida, né? Essa tua curiosidade, né? Dessa interação nossa com a arte, né? Como que se dá Exatamente. isso? Que coisa linda. Partiu daí. E aí, eu Uhum. investigando e vendo que as teorias clássicas, elas não davam conta desse projeto, né? Porque elas são estanques, né? Elas são muito... Travou um pouquinho aqui. Tá me ouvindo? Tá tudo Então bem? pode ir, tá Tá. direitinho. Elas são muito estanques, né? Elas são muito fechadas dentro de cada compartimento, né? Quem fala de arte pintura é só pintura, quem fala de arte música é só música, quem fala de arte teatro é só teatro, literatura, Uhum. cinema. Elas são muito estanques. Mas se você fala assim, todas elas têm o mesmo status, quer dizer, são conhecidas como artes e geram o prazer, a emoção, né? Dessa catarse emotiva da mesma forma. Você fala assim, qual é o Uhum. denominador comum que une tudo isso? Né? E não tinha uma resposta. E Uhum. aí então eu tive que meio que inventar a minha própria resposta, inventar meu próprio percurso. E aí eu Uhum. comecei investigando primeiro a psicologia analítica, a primeira filosofia, né? Viu Platão, a coisa Uhum. do mundo das ideias, a alegoria da caverna, o mundo ideal, o mundo, como chama? Aquela coisa da dicotomia agora me fugiu. Mas enfim, o Platão, o mundo Isso que eu ia falar. Os arquétipos platônicos, né? tem Aquela coisa. arquétipos junguianos, a Isso. ideia do mundo inteligível e mundo sensível do Platão, né? Uhum. Essa ideia. Comecei por aí. E aí eu comecei a ver, conforme eu ia lendo sobre isso, eu comecei a ver que tinha um monte de pontes sendo feitas, um monte de relações e referências sendo feitas, não só entre a psicologia junguiana e a filosofia platônica, como também a própria física quântica e o modelo holográfico. O que me atraiu muito assim, foi o modelo holográfico, porque o modelo holográfico era uma representação na física moderna, uma interpretação da física moderna, que na verdade explicava a própria alegoria da caverna do Platão e o inconsciente coletivo do Jung. Quer dizer, ele juntava Uhum. tudo isso. Né? Uhum. E aí eu fiquei muito entusiasmado com isso. Eu fiquei vendo Olha, assim, puxa, olha, mas desculpa te interromper, pois mas é que eu fico aqui, eu não não. aguento. É porque esse insight que você teve é justamente essa nova ideia que nós também tentamos trazer, né? Que é quebrar esse muro que construíram entre a ciência e o mundo interior. Não Exato. existe, não pode existir. A gente não Exato. pode ter uma ciência que se trata apenas da matéria, porque a matéria nem existe. Isso é que é louco, né? Os próprios físicos sabem que a matéria não existe. Então, mas eles têm essa resistência, né? Mas, Isso. mas foi exatamente isso que você também está rompendo, porque não tem sentido, né, Felipe? Exato, exatamente. É, Curioso que lendo, né, sobre o assunto, tem aquele neurocientista do começo do século XX, da década de 30, 40, o Karl Pribram, né, que isso. inclusive Uhum, é bastante citado pelo Francisco de Biase, pelo São isso. Francisco. Ele foi um cara que, por exemplo, começou a desenvolver a ideia de uma consciência holográfica. E ele chegou mais ou menos nesse mesmo paradigma. Falou assim, se a consciência ela tem propriedades holográficas, a física também tem que ter. Quer dizer, isso não pode estar estanque só na nossa estrutura. Isso tem que ter Exatamente. como é que chama? Uma correspondência no mundo físico. E é Uhum. exatamente essa a ideia que eu trouxe para a arte. Quer dizer, se a arte existe, ela é um produto da nossa consciência, então ela também não está isolada, ela também tem uma correspondência com isso. E aí Maravilhoso.
quando você aplica isso, você começa a ver umas coisas muito bacanas. Você fala assim, a mesma razão, por exemplo, que fez o Einstein falar assim, puxa, o tempo não é o absoluto do Newton, ele depende de um referencial. Fala assim, puxa, a arte é exatamente isso. A arte ficam procurando o absoluto da arte, e a arte também depende do referencial. Percebe? Então você tem umas coisas que você fala assim, puxa, você tem que aplicar essa lógica dentro da arte para ela poder fazer algum sentido. Né? Então, nesse quesito, vai investigando isso, fala assim, puxa, deve ter um denominador comum, né, que permita você, todas as frações daquilo que são, que a gente entende como arte em termos de sentimento, deve ter um denominador comum que permita a gente entender tudo aquilo como mesma manifestação, como uma manifestação comum. E esse denominador comum é justamente o aspecto de um modelo absoluto que deve estar ou deve ser esse modelo do universo holográfico, da consciência holográfica que está em todo lugar, que foi já descrito pelo Platão como o mundo das ideias, que foi descrito pelo Jung, o inconsciente coletivo. Oi, falhou um pouquinho agora. Peraí, acho que a sua internet aí oscilou um pouquinho. Deixa eu ver. Peraí. Caiu um pouquinho a internet aí. Vamos ver, peraí. Tá voltando. A gente entender que existe uma referência que dá a gente a esse sentimento. Porque a gente olha para uma obra de arte e fala assim, por que eu sinto alguma coisa em relação a ela? Se fosse só uma questão absolutamente Oi, como é que agora chama? voltou. Estanque também, correspondência. Tá, agora voltou. Travou? Voltou. Tá me ouvindo? Tô aqui. Tá bom. Então essa ideia de Puxa, travou de novo. Peraí. procurar um Deixa denominador eu ver. comum. Puxa, travou de novo, Felipe. Peraí. É o que permite a gente Mas entender o fenômeno não era para estar da arte travando, nesse né? sentido. Quer dizer, cada um de nós entende uma fração, porque cada um de nós está conectado com essa consciência quântica. Tá difícil aqui. Não era para estar assim. Aqui é. Não era. A internet está livre, Vai, vamos leve, tentar. solta. Vamos indo, então. Agora voltou. Então vamos lá. Então na verdade, a minha busca é a busca por esse denominador comum, né? Que faz com que a gente entenda, por exemplo, o meu sentimento em relação a uma obra é um sentimento meu. Mas você fala assim, puxa, se fosse só meu, não compartilhado com mais ninguém, tudo bem, você podia entender que é porque eu sou um cérebro único e tal, e que eu só gosto daquilo. Mas você vê que ninguém diz, por exemplo, que uma Pietà é uma obra de arte ruim, ou uma obra de arte menor. Existe um consenso universal, e não é uma questão de cultura, de época, de contexto social. Você vai lá e você fica, assim, você fica profundamente tocado por aquilo. Independente de você conhecer os aspectos sociais, os aspectos econômicos daquele momento, a motivação do Michelangelo, quer dizer, isso tudo, na verdade, não interfere no aspecto estético. Então, o que me levou à conclusão que, na verdade, a estética é uma coisa puramente sensível e que tem muito mais a ver com essa relação com aspectos que teriam a ver com a nossa psique, né? Portanto, ligados ao paradigma holográfico, do que propriamente uma coisa mais de decodificação intelectual ou racional. Raciocinar para você apreciar uma obra de arte. Pode, também, mas não é obrigatório, quer dizer, não é uma condição sine qua non, percebe? Então, essa condição da arte é que me atraiu e falei, sensível que gera na gente um sentimento de transcendência. Mas já então, voltou, foi rápido.
Travou de novo? Não. Já voltou, foi rápido. Gera na transcendência é o que faz a gente buscar a arte, é o que faz a gente buscar o prazer da estética, o prazer de observar uma obra. E por que isso? Só dá para explicar isso se a gente tiver uma referência exterior, uma referência externa que seja o parâmetro. E essa referência externa... E aí liga isso, que ela é uma manifestação... A conclusão final, né, o spoiler de tudo, é que a arte é uma manifestação espiritual, manifestação do espírito. Entendeu? E é isso que eu procuro nesse livro. Só que, assim, se eu falo isso de uma vez, não dá para entender. Né? Então, por isso que esse livro ele é uma espécie de... como é que chama? Um percurso, né? Eu precisei criar uma lógica de pensamento para poder falar sobre tudo isso, para poder juntar todas essas partes, costurar tudo isso, para chegar e falar assim, olha, no final, então, qual a conclusão? A conclusão é que a arte existe porque nós somos seres espirituais, percebe? É isso. Ai, que coisa linda, gente. É isso, então. E é o paradigma da consciência, né? Não Exato. tem como. E o meio acadêmico ainda tem essa resistência, né, de colocar. Porque, na verdade, né, Felipe, vamos fazer uma retrospectiva histórica aqui. A física, quando começou, os físicos eram filósofos, teólogos e físicos. Né? Lá na antiguidade, a coisa funcionava assim. Mas aí, com o passar dos anos, né, Galileu Galilei, que foi o pai da ciência moderna, né, colocou a questão do experimento, da medição, criou o método científico, e aí a física foi tomando esse aspecto matemático, né, esse aspecto de ciências exatas, mas isso, ela não nasce dessa forma, né? Isso foi algo que foi acontecendo. E agora as pessoas, né, as novas gerações foram se engessando cada vez mais nisso por conta de desenvolver tecnologia, né, e querem fazer contas para desenvolver tecnologia e abandonaram esse lado que, na verdade, é o lado mais profundo e precioso, que é essa visão mais ampla do universo, né? Porque a física ela trata do quê? Dos fenômenos do universo. E nós já sabemos que esse universo não é material, não é separado do observador. E então, né, não tem como não incluir esse novo paradigma quântico, né? Em todas as áreas, na verdade. Oi, travou aí? Como é que tá? Tá travando de tempo em É tempo isso de mesmo. novo. É isso mesmo. Eu tô vendo aqui, tá meio. Tá serrilhado aqui, tá meio craquelado, não tá muito boa essa conexão, não sei porquê, mas enfim, deu para te ouvir direitinho, Olha é que isso mesmo. lindo. No fim, inerente ao ser humano, e não é um fenômeno cerebral, não é um fenômeno que vai como é que chama? Do Da rato, sobrevivência né? material e física, né? É. Ela é um outro tipo de conexão que a gente faz. E não tem muito jeito, a gente não tem outro jeito. Você fala, como é que eu vou explicar que uma obra de arte me toca tanto se não for por um aspecto puramente energético, puramente... Energia que eu estou usando na mesma razão que o Jung falava, né? O Jung fala da energia psíquica, né? Quer dizer, a ideia de uma energia sutil, que a gente não tem como medir, e aí é em laboratório. Por isso que aí a ciência mais dura, assim, ela meio que tende a rejeitar isso, porque não tem uma... Não tem Não como tem. medir isso ainda. É. Não colocar no laboratório. Então, o máximo que se consegue hoje é pegar um aparelho de ressonância magnética
colocar no cérebro e ver, ó, toca uma música e acende um negócio aqui no cérebro. Mas não diz muita coisa, percebe? Não diz por que a gente gostou daquela música ou não gostou daquela música. Você tem um monte de estatísticas, mas que não, na verdade não fala o que a gente quer saber. Por que aquilo me atrai? Mas você. É verdade. Mas olha, você tocou num ponto agora interessante, Né? porque você veja que, assim, essa questão do paradigma, ela limita tanto, né? E a ciência hoje ainda vive, né, limitada por esse paradigma clássico cartesiano, que as coisas já estão aqui, mas as pessoas não enxergam. Por exemplo, quando você falou dos exames, né, eu me lembrei aqui da meditação, que hoje já temos vários artigos científicos sobre a meditação, que eles pegaram lá os monges e colocavam para meditar dentro dos aparelhos, né, de ressonância, e faziam medidas, faziam imagens. E hoje já se tem comprovado que com 8 semanas de prática de meditação, né, diária, você já tem diferenças no cérebro que podem ser vistas em exames de imagem. Então, gente, isso é uma prova que o sutil modifica a matéria, né? Porque a meditação é uma prática totalmente sutil, né? Você tá lidando com esse aspecto que a ciência atual ainda não consegue medir, como você muito bem colocou. Mas nós temos medidas indiretas, porque se você já tem hoje comprovado que praticando meditação você consegue alterações visíveis no exame de imagem do teu Você travou cérebro, para mim. gente, que prova mais as pessoas ainda precisam, né, de que o sutil é tão real quanto o grosseiro. O sutil, ele muda o grosseiro, né? Mas essa questão do paradigma, o que entra no paradigma fica, o que não entra é descartado. Então, essa mudança de paradigma que a gente precisa, né? E o Exatamente. seu livro eu achei É uma assim, mudança muito espetacular. lenta, uma mudança que precisa assim, de uma mudança. Ixi, travou de novo, Felipe. Desculpa, eu perdi aqui. Pode falar, eu perdi aqui, estava meio travado você, mas Travou. Eu agora vou já fazer o voltou. seguinte: passa para o pessoal como que as pessoas podem adquirir o livro, porque já me pediram aqui nos comentários. Deixa eu liberar aqui os comentários de novo, tá? Porque, assim, eu não sei se você colocou nas grandes distribuidoras ou se você está vendendo em algum site, como que você fez. Passa para o pessoal, por favor. No Ou você. momento, olha, no momento, Eliane, eu estou com o livro na fase final de revisão, dessa última revisão. Eu tirei, ele estava na Amazon, mas eu tirei ele da Amazon para poder essas revisões que o pessoal da banca, né, de livre docência, deram várias sugestões. Eu pedi sugestões também para leitores críticos. Então, assim, eu tô terminando, já terminei, na verdade, né, a última versão, mas eu ainda não fiz a nova edição, né? Tá. Então, eu vou pedir para me aguardar um pouco. Se quiserem me seguir no meu Instagram, aí quando tiver o livro pronto, aí eu posto lá, que aí o pessoal Ah, legal. pode ir atrás. Tá, eu vou deixar o teu Instagram marcado aqui na live, tá? Que ela fica gravada. E aí, quando você tiver com essa, apesar que já está pronto, né? Essa revisão, mas quando você tiver para fazer o lançamento, eu vou te convidar para a gente conversar de novo, porque hoje travou muito a internet. Então, eu acho que vale a pena a gente conversar mais uma vez aí sobre
esse assunto. Quando você tiver para lançar, você me fala, tá bom? E eu vou ficar aguardando aqui o meu. Ai, travou de novo. Eita, internet. Não era para estar travando, porque a faculdade está vazia, né? Pô, nós estamos aqui em pleno período de férias, tem quase ninguém na universidade. Isso, ó, o Felipe colocou aí no comentário, Harmonia Mundi, tá? Esse livro lindíssimo. Tá bom, Eliane. Adorei, Agradeço, amei a muito capa, obrigado, não viu? Que poderia legal, ter que sido bacana. melhor escolhida. Nossa, acho que Exatamente. travou agora total aqui para mim. Série de Fibonacci, né? Uma série que dá justamente Mas uma que referência ótimo, de uma Felipe. razão, por Então, exemplo, olha, eu te formal aguardo que nos aí atrai naturalmente. pro lançamento da segunda edição. E aí a gente conversa mais um pouquinho, se você puder, tá bom? Muito obrigada pela sua presença. Eu que Muito agradeço. obrigada por compartilhar a sua pesquisa, seus conhecimentos. Eu estou dando aula sobre isso na pós-graduação. Se alguém que tiver interesse de vir aqui na Unicamp, como ouvinte, pode se inscrever, tem um edital para isso. Eu costumo aceitar alunos ouvintes sempre, né? Então, quem quiser é convidado também, tá bom? Nossa, que Tem que vir. bacana! Olha que ótima oportunidade. Olha, me manda isso por escrito, direitinho no WhatsApp, que eu vou colocar isso tudo na descrição da live, tá bom? Todo, tudo que você tiver de link, de contato, de, né, que a pessoa possa chegar até o seu trabalho, você me manda tudo Assistir, lá no né? Porque as aulas WhatsApp, que eu vou deixar tudo aqui. são gravadas, né? Elas são feitas ao vivo. Mas quem quisíssimo, tá bom? Tá bom, Eliane. Eliane, obrigado, viu? Desculpa que a internet realmente não está colaborando hoje, não sei porquê, mas olha, foi muito bacana. É Sempre assim o mesmo. pessoal está comentando aqui que apesar. Mas Mas tá ótimo. obrigado, viu? Contribuiu bastante. Muito obrigada, Felipe. Um abraço e sucesso aí no seu trabalho. Eu que agradeço, Eliane. Obrigado. Sucesso também. Obrigado, viu?